Sejam bem-vindas, eu sou Suzana Garcês, médica investidora, e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Essa é mais uma live que eu estou fazendo e o tema de hoje vai ser como usar o raciocínio médico para investir. E é super interessante associar raciocínio médico, raciocínio clínico médico, com o raciocínio dos investimentos. E como tem semelhança, tá, gente? Eu estava fazendo, assim, que a gente chama de brainstorm, né? Aquela coisa que você começa a fazer essa relação e é incrível como tem semelhança. Então, gente, vamos falar do raciocínio clínico dentro da medicina, né? O que isso tem a ver com os investimentos, né? Examinar o paciente, tudo começa com uma boa história clínica, né? Você vai lá, uma boa história clínica, conversar com seu paciente, fazer uma boa anamnese. Depois você parte para um bom exame físico, né? Examina o seu paciente, principalmente voltado para o que você colheu na história clínica. Já começa a pensar em hipóteses diagnósticas na sua cabeça, e como é importante a gente ter algumas hipóteses diagnósticas, para aí a gente pensar em alguns exames complementares mais precisos, né? Para você não ser aquela médica que sai solicitando todos os exames que tem na lista. E aí, então, você ter um diagnóstico e uma conduta. Dentro dessa construção do raciocínio clínico, eu tenho certeza que vocês demoraram um tempo para vocês construírem esse raciocínio clínico que vocês têm hoje como médicas, né? Quem trabalha com exame também precisa ter raciocínio clínico. Dentro de praticamente todas as especialidades, você precisa ter um raciocínio clínico. Às vezes você não examina o paciente, você não faz uma anamnese, mas é bom quando você pode relacionar uma história clínica com algum exame que você está fazendo. Mas o que isso tem a ver, né? Porque dentro dos investimentos, esse raciocínio é semelhante. Primeiro, o raciocínio dos investimentos, você não constrói ele em um curto espaço de tempo. Ah, Suzana, mas você fala que eu sou capaz de colocar o meu dinheiro para dar plantão por mim em 6 semanas. E isso é verdade, tá? Mas um raciocínio sólido, ele é construído e desenvolvido todos os dias. Eu tenho certeza que quando você se formou, e você saiu médica, né? Formada, provavelmente, dependendo da faculdade, chamamos de generalista, você ainda continuou desenvolvendo seu raciocínio clínico. E a mesma coisa acontece nos investimentos, gente. A gente começa a aprender e o tempo inteiro você vai desenvolvendo o seu raciocínio clínico. Prestem atenção. O que eu mais vejo as pessoas errando elas acreditam assim, que a partir do momento que você estudou sobre investimentos, você já está apta a escolher tudo como se você tivesse apta a exercer a medicina com total segurança, sem pedir a opinião de ninguém. Quando a gente se forma, convenhamos, a gente vai para o nosso primeiro plantão e a gente tem a nossa opinião sobre o caso, mas a gente quer ouvir a opinião do outro, né? Para poder discutir o caso, para você ter uma segurança maior. Dentro dos investimentos é a mesma coisa. Você desenvolve a sua opinião e você começa a entender que você também precisa discutir o caso com alguém. E é por isso que é importante essa união, essa comunidade médica. E aí, você vê que a construção é constante, tá? Uma das colegas médicas chegou para mim e falou assim: ah, Suzana, mas eu queria, assim, uma coisa que eu não precisasse estudar mais. E eu gosto de dar exemplos, né? E eu vou dar um exemplo relacionado a isso daqui a pouco. Então, assim, as pessoas confundem muito, gente, ser especuladora de ser investidora. Nós estamos aqui para ser investidoras, né? Coloquem aí, doutora investidora, hashtag da live de hoje, doutora investidora. Nós seremos doutoras investidoras. Por quê? Especuladora é aquela pessoa que ela fica sempre querendo saber qual a ação do momento, né? O que é melhor de investir agora?
Qual o melhor investimento que eu posso fazer hoje? Isso são as pessoas especuladoras, que elas querem achar um potinho de ouro, tá? A investidora, ela entende que os investimentos são uma construção para o longo prazo. Que os investimentos, a Isaura já é uma doutora investidora, né? Não, Isaura? E uma doutora investidora coelha. Pensa numa mulher ligeira. Isaura, eu entendo que você está voltando aí da parte do seu casamento e voltou já com tudo, né? Então, vamos lá. O que é uma mulher, uma pessoa investidora? É aquela pessoa que ela entende que é uma construção para o longo prazo, ela entende que ela está em constante desenvolvimento, em constante alcance de rentabilidade. Ela entende que ela não vai achar assim, eu encontrei a ação que evoluiu todo o meu patrimônio. Não, é aquela pessoa que sabe que construção de patrimônio é um caminhar, né? É um subir de escadas. E isso é natural dentro da construção do patrimônio. Ninguém está aqui acreditando que você vai virar milionária em dois anos, sabe? Então, essa mulher, essa é a doutora investidora, que é aquela que sabe exatamente como funcionam os investimentos. Oi para as meninas aí do YouTube, a Natália, Pietro, não sei como é que está escrito. Então, vamos lá. Vocês sabem quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês sobre o raciocínio clínico e os investimentos. Quando, sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem e te diz assim, doutora Edilene, olha esse exame aqui para mim, por favor, aí te manda um hemograma. Aí lá vem um hemograma com leucocitose, né? E a única informação que você tem é essa. Esse hemograma te dá algum norte, te diz alguma coisa? Quando você pega o hemograma isolado, você não sabe quem é o paciente, você não sabe a idade do paciente, você não tem uma história, você não tem nada. Isso te diz alguma coisa? Sabe, um hemograma com uma leucocitose? Você consegue perceber que tem alguma alteração, mas você não consegue dizer e nem tomar decisão nenhuma, certo? Dentro dos investimentos é muito parecido. A gente tem muitos indicadores, tá? A gente tem muitos indicadores para você fazer uma análise de uma empresa. E aí, digamos, quando eu olho um dado isolado de uma empresa, digamos, o dividend yield, né? Dividend yield é o dividendo, a porcentagem que essa empresa vai te pagar, né? De rentabilidade, digamos assim. Então, por exemplo, ele vai te dizer que a empresa está conseguindo te pagar um dividendo de 5% ao ano. Estou dando um exemplo. E aí você analisa e fala assim, então, de 7% é uma boa empresa pagadora de dividendos. Se essa empresa te paga bons dividendos, e aí vocês precisam entender que essa empresa vai pagar o rendimento dela de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 2 em 2 meses, dependendo da empresa. Aí você pensa, então, se ela me paga bem, é porque é uma empresa boa. Ou então, se ela não paga bem, é porque ela não é uma empresa boa, porque ela não está distribuindo os dividendos. Se eu pegar um dado isolado desse, eu não consigo fazer uma análise. A mesma coisa de um hemograma. Se eu disser para vocês, gente, ninguém analisa uma empresa por um dado isolado. Igual eu não analiso meu paciente por um hemograma isolado. Então, dentro dos investimentos, eu vou construindo o meu raciocínio. Igual dentro da medicina, tá? Então, e aí, eu sempre falo para vocês, é importante a gente ter tranquilidade no nosso aprendizado. Por que é importante ter tranquilidade? Quando você entra dentro da medicina, você tem certeza que você não vai se formar médico em 1 ano. Você está enxergando a sua profissão para o longo prazo, né? E aí eu me enxergo, daqui 20 anos como médica, daqui 30 anos como médica, e como investidora a mesma coisa. Se você está começando agora a entender sobre os investimentos, não tenha ansiedade pelo seu aprendizado. Eu gosto de comparar os investimentos com o casamento. Eu falo assim, gente, quando você vai casar,
O que é que você quer no casamento? Você quer conhecer alguém legal, né? Que você não se separe dela, porém, que você possa se separar, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe. Então, eu quero conhecer alguém legal que eu não quero me separar, mas que eu tenha essa possibilidade caso alguma coisa aconteça. E para eu fazer isso, requer um tempo, né? Ou vocês vão para algum lugar conhecer alguém e nesse lugar vocês já querem encontrar alguém para casar e já vão casar. Não é assim que funciona, né? Então, a empresa, para você investir, é a mesma coisa. E qual é a dica que eu dou constantemente para as pessoas, que eu acho importante vocês desenvolverem? Pensar para o longo prazo e ter paciência na hora de escolher alguma empresa, tá? E olha como é que eu faço, né? Para quando eu vou escolher. Eu passo, gente, o mês inteiro analisando uma empresa, analisando um setor. O que eu faço? Antes de ter dinheiro para investir, por quê? Eu sei a data que eu faço meus investimentos. Isso vocês têm que ter consciência também. Vocês têm que saber a data que vocês fazem os investimentos de vocês. Eu gosto de orientar. Separe o dinheiro de investir antes de tudo. Antes de começar a pagar conta, antes de tudo. Porque aquele dinheiro é o investimento que você está fazendo em você. Então, ele é o mais importante de tudo. Tá? E eu ensino para as minhas alunas o raio-x financeiro, que é justamente projetar o que você vai gastar para frente. Então, quando inicia o mês, eu sei quanto de dinheiro eu vou precisar dos 30 dias. Quando eu sei esse dinheiro, eu sei o quanto eu posso separar para mim, para investir em mim. Então, eu já separo esse valor. Ah, Suzana, mas e se acontecer alguma coisa, eu precisar de mais dinheiro? Se você precisar e for uma emergência, não deu lá, você pode resgatar o que você investiu, principalmente da sua reserva de emergência. Então, separe logo esse valor, tá? Como eu tenho uma data certa para investir, eu começo a estudar as minhas ações antes de ter o dinheiro. Por quê? Já cometi esse erro várias vezes quando eu comecei a investir. E o que acontecia? Quando o dinheiro estava à minha disposição para investir, eu ia querer saber onde eu ia investir. E aí eu ficava com aquele dinheiro super ansiosa, né? Eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar. Então, eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar. Onde será? E batia aquela ansiedade, porque eu estava com aquele dinheiro já me aguardando, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu ia justamente fazer o que a maioria das pessoas faz. Melhor investimento para outubro de 2020. A maioria das pessoas fazem isso. E aí, gera justamente aquele conflito entre investidora e especuladora. Que a investidora sabe que não existe o melhor investimento para outubro de 2020, tá? Existe uma carteira de investimentos. E aí, eu ia lá e digitava, né? Qual o melhor investimento? E esse dinheiro lá na conta. Quando eu pesquisava, apareciam as ações mais famosinhas, né? E aí, quando eu escutava as ações mais famosinhas e escutava uma recomendação de compra, e eu ia lá e comprava. Era assim que eu investia no começo. Por quê? Porque não tinha a maturidade ainda e a experiência dos investimentos. Hoje, o que eu faço? Se eu quero analisar uma empresa nova, né? Se eu quero analisar uma empresa nova, porque geralmente eu invisto nas empresas que eu já tenho. Mas se eu quero analisar uma empresa nova, o que eu faço? Eu passo um mês analisando. Por quê? É uma empresa que eu quero ter na minha carteira e que eu quero escolher bem para não me separar dela. Quando a gente investe para o longo prazo, essa é a ideia. É você ser sócia de uma empresa para eu não me separar dela. Considerando aquela analogia que eu fiz com o casamento, então analise com calma, né? Você não tem pressa para investir. Imagina só, né? Você vai investir na pressa
e vai dizer, não era essa empresa que eu queria. Então, para que a pressa? Se você está começando hoje a investir, para daqui 20, 30 anos. Então, olhe, ao longo do tempo, são 240 meses, em um mês, se eu começar a construir minha carteira em um ano, isso não vai fazer diferença para mim, tá? Eu vou separar 12 meses dentro de 240 meses para analisar aí 12 empresas diferentes que eu posso ter dentro da minha carteira. Então, por isso que eu recomendo, passe um mês inteiro analisando um setor. Eu quero analisar o setor de acessórios, o setor de calçados, o setor de energia, o setor alimentício, o setor de tecnologia, o setor, inúmeros setores, né? Então, você escolhe um setor e vai analisando todas as empresas desse setor. No final, você vai ter o seu raciocínio, a sua opinião sobre essa empresa. E aí tem vários sites que você pode pesquisar. Site Fundamentos, você consegue ver algumas análises de empresas. Você consegue ver no Status Invest. Você consegue ver no Fundamentei. Você consegue... Tem vários outros, tá? Então, esses são os que eu mais uso. Eu uso muito o Status Invest, uso o Fundamentos. Fundamentei, conheci recentemente e comecei a gostar dele também. Então, são sites que vocês podem usar. A Alessandra está falando, bom avaliar os últimos 5 anos das ações, né? E as projeções para o próximo ano, pelo que venho lendo. Sempre você deve analisar o passado, né? Sempre você deve analisar o passado. Mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E é por isso que nada deve ser isolado, né? Avaliei os 5 anos anteriores e preciso analisar uma coisa que a gente chama de CAGR, né? Que é a taxa de crescimento, né? A chance de crescimento dessa ação para os próximos 5 anos. E aí você começa a ter uma ideia do que essa ação vai crescer, dessa empresa vai crescer para os próximos 5 anos também. E aí, gente, a gente vai analisar se a empresa está endividada, se é uma empresa extremamente endividada relacionada ao tanto de lucro que ela tem, então significa que ela não consegue bancar as próprias dívidas. Estar endividado é ruim? Por exemplo, eu vou olhar um dado isolado, né? Uma tomografia isolada, sem ter visto o caso do paciente. Alguns casos, a gente vê uma tomografia ruim e o paciente está clinicamente bem. Então, nada isolado dentro da análise de ações é legal. Nada isolado. E eu estava falando sobre a dívida. Quase que eu perco meu raciocínio. Estava falando sobre a dívida. Então, a empresa tem dívidas. Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Se eu analisar isoladamente, eu não consigo dizer se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque nem toda dívida é ruim. Se essa for uma empresa que ela contrai dívidas, mas ela tem um crescimento grande, ela tem um lucro grande, ela tem uma rentabilidade grande, ela tem uma margem de resultados muito boas, que compensa as dívidas que ela faz, ou seja, é uma dívida que traz retorno, é uma dívida boa, que a empresa contraiu para poder crescer. Agora, se eu falar assim, é uma dívida que ela não consegue, com os lucros dela, trazer bons resultados, aí é uma dívida que não me atrai uma empresa dessa. Então, nenhum dado deve ser analisado isoladamente. Tá, Alessandra? Então, quando a gente analisa as ações para trás, a gente não analisa dados isolados, a gente analisa um conjunto de dados. Então, por isso que eu falo, quem dentro da medicina analisa dado isolado, né? Dentro da medicina, a gente não analisa dado isolado. A gente precisa entender a história do paciente, a gente precisa saber como está o exame físico desse paciente, a gente precisa ver os exames desse paciente, vão gerar hipóteses diagnósticas, tá? E dentro dos investimentos é a mesma coisa. Hoje, algumas alunas, a gente estava discutindo o setor bancário. Então, tem bons resultados de 5 anos para trás? Tem bons resultados. É um setor que tem muito lucro no Brasil. Mas e 5 anos para frente? Como será que vai estar a taxa de crescimento, principalmente dos bancos físicos, com tantos bancos digitais surgindo?
Será que eles vão conseguir se adaptar? Foi uma das coisas que aconteceu com a Cielo, né? A Cielo não é apenas uma empresa de maquininha, mas ela é uma empresa de pagamentos em geral, mas a concorrência foi bem grande, a Cielo sofreu bastante. E aí, né, isso é uma discussão que a gente precisa ter. E essa discussão, gente, você só vai conseguir desenvolver esse raciocínio de começar a pensar nisso se você colocar ele para desenvolver, né? Não tem como você querer desenvolver uma coisa que você não bota ela para desenvolver. Uma médica, para ser uma boa médica, ela precisa ter um bom raciocínio clínico. E ela precisa entender que quanto mais ela depende de outras pessoas para ter a opinião dela, menos um raciocínio clínico apurado ela tem. Não significa que ela não vai precisar da opinião de ninguém, nem discutir o caso com ninguém. Mas ela tem a opinião dela e vai discutir o caso com outras pessoas. E quando a gente não entende nada, a gente não estuda, você vai sempre depender da opinião de outra pessoa para decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro. Decidir onde você vai colocar o seu dinheiro, tá? Então, eu já fiz muito isso errado e é importante a gente desenvolver esse raciocínio, tá? Então, além desses critérios que eu falei, a gente pode analisar outros critérios, tá? Um dos critérios que a gente analisa também quando a gente vai investir em uma empresa se chama o PL. O que é o PL? P barra L, tá? P sobre L, que é o preço da ação dividido pelo lucro do ano, tá? Lucro por ação do ano. Então, eu paguei R$10 nessa ação. E o lucro que essa ação me retorna por ano é R$1. Estou dando um exemplo. Então, o PL é 10. O que é isso? O que isso me diz? Significa que a cada ano eu tenho lucro de R$1. Então, em quanto tempo eu vou retornar os meus R$10? Em 10 anos, né? Se a cada ano eu tenho um lucro de R$1, a cada ano a ação me retorna R$1. Então, significa que em 10 anos eu vou ter esse retorno que eu investi em cada ação. Então, o PL é isso. Ele me diz quanto tempo eu vou ter retorno em cada ação que eu investi. E o que é que esse dado me diz? Se a ação está cara ou está barata. Isso é uma discussão que muitas pessoas fazem. É um PL alto? É um PL baixo? É uma ação que está cara? É uma ação que está barata? Um grande exemplo disso é a Magalu, por exemplo. Muitas pessoas falam, tá muito caro, e não para de subir, né? Não para de subir, ninguém vê o teto do preço da ação. Então, uma ação cara não significa que você não deva investir, tá? Por quê? É um dado muito isolado. Não dá para você saber. Por que será que estão precificando essa ação mais cara? Ou seja, por que será que estão colocando o preço dela mais alto? Será que é porque estão vendo um crescimento muito grande no futuro? Né? Será que é porque ela é uma empresa que dá muito retorno no presente? Então, todos os dados são importantes ser analisados em conjunto. E eu quero muito contribuir com o raciocínio clínico de vocês, para que vocês se tornem boas doutoras investidoras, assim como eu tenho certeza que vocês buscam sempre ser boas médicas, tá? Mas não tenham ansiedade, É um raciocínio, imaginem só, eu não sei quem está aqui há quanto tempo está dentro desse mundo dos investimentos. Coloquem nos comentários para mim. Tipo assim, eu comecei a entender um pouco melhor há um mês, há 3 semanas, há um ano. Coloquem para mim há quanto tempo que vocês estão dentro desse meio, né? Começando a se interessar mais, começando a estar mais aqui. Então, coloquem aí para mim. Quem está aqui, está aqui nesse meio há quanto tempo? As meninas que estão no YouTube estão nesse meio dos investimentos há quanto tempo? A Marina, 2 semanas. Então, 2 semanas, Marina. Vamos pensar para o longo prazo, né? O que são 2 semanas perto de 20, 30 anos?
Por quê que eu estou falando 20, 30 anos e a gente sempre coloca essa data mais longa? Porque mesmo que você alcance o seu objetivo, é muito difícil você sacar resgatar o seu dinheiro, dizer assim, não, vou vender todas as minhas ações. É muito difícil acontecer isso, né? A Alessandra está falando, nunca investi, mas já estudo há uns 2 anos. A Maria Angélica, 6 meses. Então, observem, geralmente as pessoas estão estudando isso em curto prazo, né? É um curto prazo. E para construir o raciocínio de vocês, tenham certeza que isso é um passo de cada vez. A Ideglânia, minha aluna da turma 1, né? A Ideglânia está há 7 meses dentro desse conhecimento, né? A Ideglânia entrou na minha turma em fevereiro. E hoje mesmo ela postou um print bem bonitinho, né, o Ideglânia? Seu dinheiro trabalhando por você. E isso é importante, porque no começo parece assim que você nunca vai conseguir construir um raciocínio, você nunca vai entender o que um analista está falando, né? As pessoas que são das casas de análises, que podem fazer análises e indicações de ações, não são todas as pessoas, tá, gente? Então, os analistas, eles podem indicar ações. Por que eu não indico ações? Porque são as pessoas que que podem indicar ações, tá? Então, esse raciocínio é construído aos poucos. Assim como a Ideglânia, pediatra. Tenho certeza que ela não desenvolveu o raciocínio dela, da especialidade dela, do dia para a noite, né? Eu tenho certeza que não foi assim. Então, dentro dos investimentos, já é uma doutora investidora e será cada dia melhor. A Marina está falando, já investi hoje. Hoje é dia 1º, Marina, tá bem disciplinada, parabéns. Então, é um dia super importante de a gente já fazer o nosso raio-x financeiro e já começar a investir. Sobre as coisas que eu falei, eu acredito que algumas são nomenclaturas novas para vocês, né? Podem até ser. Quando a gente fala de dividend yield, se você fala uma expressão nova, PL, né? Mas algumas pessoas que me seguem já estão bem interessadas em investir. Antes eu gostava mais de focar para o lado do controle financeiro e continuo focando. Quem é minha aluna sabe, isso para mim faz parte dos investimentos, você ter controle financeiro. E eu vou começar a dividir, né? Falar sobre os investimentos, falar sobre controle financeiro. Não adianta aprender a investir sem ter controle financeiro, tá, meninas? Então, Suzana, eu ainda preciso ter mais controle financeiro. Então, terão lives de controle financeiro também, mas serão mais divididas com a parte de investimentos. E outro ponto super importante que eu gosto sempre de enfatizar: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe por que está investindo, você não vai saber investir, tá? Então, objetivos. Objetivos, eles são, às vezes, a parte mais difícil de você expressar. Então, tenha os seus objetivos muito bem estabelecidos para você investir. A Carol colocou, tá difícil investir nessa crise, não tá rendendo nada, tô errada? Toda crise, Carol, pode ser uma oportunidade, dependendo do lado que você está olhando. Nessa crise, a renda fixa, ela está sendo bem difícil. Por quê? A Selic está muito baixa, né? Os investimentos, eles estão com uma rentabilidade muito baixa. Agora, da renda variável, depende do seu olhar. Muitas empresas boas, com bons fundamentos, estão descontadas, ou seja, estão com desconto. A empresa, ela está ali sendo cotada dentro da bolsa, participando de um momento de crise, mas ela tem bons fundamentos, né? É uma empresa que tem bons lucros, é uma empresa que tem muita chance de crescer. E a gente tem que ter certeza de uma coisa: a renda variável varia, né? Estamos passando por uma crise, né? Crise econômica, crise na saúde em geral, mas não é a primeira, não será a última. Então, crises, elas fazem parte da vida econômica como um todo, né?
E economia, não dá para separar a economia de praticamente nada na nossa vida, gente. Não tem como você separar a economia da sua família, da sua saúde, da sua vida pessoal, do seu casamento. Não tem como separar a economia de nada. Porque nós somos influenciadas economicamente por tudo, tá bom? Então, a crise, ela pode ser vista de vários lados. Então, a crise pode ser oportunidades também, tá? Por exemplo, na pandemia, quando teve todo aquele problema na bolsa, muitas pessoas tiveram essa consciência de que a crise, ela é passageira, né? A crise, ela é passageira. Então, se a minha empresa, que tem bons fundamentos, que eu acredito que tem caixa, que ela tem dívida controlada, que ela tem bons lucros, ela está descontada, ou seja, todo mundo começou a vender no desespero. E entendam, a bolsa ela oscila, ela varia muito por expectativas. Às vezes não é nem por realidade. Então, por exemplo, essa semana mesmo, né? Saiu a nova proposta do governo de substituir o Bolsa Família pelo Renda Cidadã, né? Saiu essa notícia. Os investidores não viram com bons olhos. Por quê? Porque eles querem usar o Fundeb. O que é o Fundeb, né? Aquele fundo, ou seja, um saldo lá que o governo tem para investir na educação. Então, o governo ele quer usar um fundo para usar na renda cidadã, para manter a renda cidadã. E o que acontece? O Brasil, no momento, ele está com uma dívida muito alta. Então, imagina, o Brasil com uma dívida muito alta, querendo fazer mais dívida, é igual, imagina você na sua casa, né? Ah, vamos aumentar as nossas despesas. A gente tem dívidas, mas vamos aumentar as nossas despesas. Qual o problema que tem? A mesma coisa do Brasil. A gente tem dívida. As dívidas já estão altas, mas vamos aumentar as nossas despesas. O que tem, né? Então, só do governo ter anunciado isso e só dos investidores perceberem que isso não foi uma boa notícia, a bolsa caiu, essa semana já acumulou em 4,8%, algo assim, não sei exatamente, né? Mas ela já caiu bastante, né? Antes de ontem, na segunda, na terça, já estava em 93 mil pontos. Sendo que meses anteriores ela já tinha batido os 100 mil. E agora caiu para os 93, ontem estava 94. Mas, enfim, reflete muito por expectativa, tá? E se vocês forem movidas junto com essa emoção da bolsa por expectativas, vocês vão ter realmente essa ideia. Tipo assim, tá em crise, né? A bolsa tá caindo, acho que eu não vou entrar, eu tô com medo. Agora, analisa a empresa que você quer investir. Não é a bolsa, se a bolsa está caindo ou subindo. Analise a empresa que você quer investir. Tá? Independente, tipo assim, uma analogia difícil, mas independente do lugar que seu paciente esteja, se ele tiver nas mãos de bons médicos, né, se tiver um bom recurso, esse paciente vai ser bem tratado. Então, se você tiver uma boa empresa com bons fundamentos, essa empresa vai superar essa crise, tá? Lembrando sempre de uma coisa, diversificação. Tá? Diversificação. O risco, ele aumenta muito quando você põe todas as suas fichas, ou seja, todos os seus ovos em uma cesta só. Dilua o seu risco em várias empresas. Por isso que eu explico. Um setor por mês. Eu quero investir na melhor empresa que eu encontrar do setor X esse mês. Próximo mês, a melhor empresa do setor Y. Próximo mês, a melhor empresa do outro setor. E você vai construindo as melhores empresas de cada setor, na sua opinião. Por quê? O mercado, gente, tem opiniões para todo mundo, se não existiria mercado. Todo mundo quer comprar uma empresa só. Então, ninguém queria vender, não ia ter para quem quisesse comprar. O mercado existe porque há opiniões divergentes. E você precisa ter a sua opinião baseada no seu raciocínio de investidora que você vai desenvolver com o passar das semanas, com o passar dos meses. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado
a diminuir a ansiedade, a mostrar para vocês que o seu raciocínio de médica foi construído e o seu raciocínio de investidora vai ser construído também, entendendo que a cada espaço de tempo, né? Se você entender o que é um indicador, você já vai construindo o seu conhecimento. Antigamente você não sabia o que era um hemograma, né? Então, a cada vez que você separa um mês para analisar um setor, você vai adquirindo mais conhecimento. Até semana que vem, terça e quinta, ao meio-dia, estarei aqui novamente. E a live fica gravada 24 horas. Então, avisem as amigas de vocês. Assiste logo, porque são 24 horas no ar. Tá bom? Um grande beijo, meninas. Tchau, tchau. Até semana que vem.